Boa noite, gente boa de Deus. Eu vou tirar um tempinho agora que deu uma parada lá na faculdade para fazer uns videozinhos, pelo menos pretendo, porque Deus me incomoda muito em relação a eu ter que levar a palavra de Deus, ter que levar isso adiante, é algo que Deus coloca no meu coração continuamente. E vou falar hoje um pouco sobre uma parte de uma música que eu comecei a escutar ontem, 5 mais assiduidade, e a música tem uma frase que me toca muito, que diz que com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E isso está bem relacionado assim, com o que a palavra fala, mas que para alguns eu vejo, até mesmo para mim por muito tempo, isso ficou oculto, né? A gente louva a Deus porque o ama, mas a gente o ama por quê? A gente o louva por quê? Um cristianismo nivelado bem por baixo, como diz o padre Fábio de Mello, nivelado por baixo. As pessoas louvam a Deus por conta de um carro, por conta de um emprego, por conta daquilo que tanto queriam receber e receberam. Então, louvam ao Senhor por isso, mas a palavra fala sobre a dignidade que Deus tem para ser louvado. Ele é o digno de receber toda a honra, glória e louvor. E aqui no livro de Apocalipse, eu tendo ficado com isso na cabeça, quis buscar na palavra, quis dar uma olhada e achei uns versículos importantes, interessantes, pelo menos. Apocalipse 4, versículo 11. O subtítulo que a minha Bíblia traz é A Visão do Trono de Deus. Pensa no que João viu, né? E o versículo 11 diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nota-se aqui que fala tu és digno, né, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas criaste. O texto já é bem explicativo. Então, por que louvar a Deus? Porque nós o amamos. Por que amamos a Deus? Por que louvamos a Deus? Porque todas as coisas Ele criou e tudo que Ele criou é bom. É bem verdade que nós viemos a perder o trilho e adquirimos para nós coisas que não são boas. E aí, como se já não bastasse, Ele ainda nos recupera, nos santifica e nos faz voltar a ser bom como quando Ele criou. Esse texto ele fala bem sobre o Deus digno, por ter criado o céu e a terra e tudo que neles há. Em Gênesis 1 e 26, a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que nos leva a pensar que Deus estava Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos os três, criando todos os céus e a terra. Pode parecer estranho para alguns que o Filho estivesse lá no momento da criação, mas Jesus Cristo não começou a existir a partir da barriga de Maria. Jesus Cristo era, é e sempre será. Ele pegou um gancho na barriga de Maria para vir se fazer carne como nós somos. Então, por ter criado tudo aquilo, esse Deus Trino, ele é digno de receber glória, honra e poder. Aqui segundo esse texto, mas a gente sabe que ainda mais coisas, louvor, adoração, tudo isso ele é digno de receber. E o porquê? Por que louvamos a Deus? Por que adoramos a Deus? Porque ele criou todas as coisas, inclusive nós, né? E tudo o que criou era bom. Um outro texto que eu observei foi no livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, no capítulo 3, especificamente o versículo 3, mas eu vou começar lendo do 1, ele diz o seguinte: o subtítulo que traz é Cristo é superior a Moisés.
Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão? Ah, foi Paulo, foi Pedro, foi Mar. Não. Esse apóstolo, esse sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Até aqui. Ele está dizendo aqui que Deus foi quem constituiu a Jesus como o sumo sacerdote, como o apóstolo mor, e só ele cria esse canal direto para com o Pai, né? E Moisés foi um grande ministrador da lei para a casa de Israel, mas maior ainda do que esse que ministra a lei para a casa de Israel é aquele que estabeleceu a casa de Israel, é aquele que hoje ministra diretamente a sua própria lei, a lei do amor, aos nossos corações. Moisés foi um exímio ministrador da lei, mas Jesus é infinitamente maior. Ele não só ministra a lei, como ele estabeleceu a nós mesmos como casa, e não ficando mais restrito tão somente a Israel. Com esse texto aqui, eu vejo claramente Jesus se tornando o único digno. Deus, na sua trindade, criou tudo, céus, terra e tudo que neles há, e ele é digno de receber honra e glória por isso. E Jesus, ele é o único digno de receber honra e glória por ter morrido na cruz e criado esse canal direto entre o Pai e nós. Ainda que sejamos pecadores, ele nos dá a ousadia de entrar no trono da graça, né? É maravilhoso o que Jesus fez. Paulo pregou o Evangelho, mas ele não pregou o próprio Evangelho, ele não pregou um segundo canal aberto direto para com o Pai, não. Ele pregou sobre esse canal que Jesus abriu, ele mesmo sempre colocou Jesus à frente de todas as coisas como o único digno de receber toda a honra, glória e louvor, porque fez o que fez. Maria foi uma bem-aventurada, Deus escolheu ela dentre várias, mas ela também não abre canal nenhum. Ela não morreu com sangue puro para pagar pelos nossos pecados. Ela não tem condição de interceder por ninguém, porque Jesus é o sumo sacerdote que intercede por cada um e por todos nós, eficazmente, sem precisar da ajuda de ninguém. Por isso, devemos louvar ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas e tudo que criou é bom. E como se já não bastasse, uma das coisas que Ele criou se perde, Ele vai e resgata, e santifica, e leva de volta ao status de bom, segundo o que Deus fez. É a mesma coisa que alguém que tem uma dívida com um credor qualquer, deve 100 mil reais para um camarada, e chega para ele e diz assim: escuta, me empresta 100 mil reais para eu pagar a dívida que eu devo para ti. Assim estamos nós com Deus, com Jesus, porque Ele nos fez perfeitos. Nós decaímos dessa condição de estatura de varão perfeito, e foi para Ele que nós olhamos e pedimos: cara, preste teu sangue aí para pagar isso aqui que a gente fez. É mais ou menos por isso que devemos tanta honra, glória e louvor para Jesus o Cristo. Amém?